Glória a Deus. Queridos, é muito bom nós estarmos aqui em mais um encontro de casais, né? Aí nós vamos ter mais 3 encontros até o final do ano. Então, eu quero que você aproveite todos esses encontros aí, que tem sido muito bom, né? E você é muito bem-vindo aqui. Esse encontro acontece uma vez ao mês, aqui nesse salão, sempre no último sábado, às 16h30. Então, coloque na sua agenda aí já para setembro. Graça e paz, queridos, amém? Eu sou o Luciano da Isolda. E eu sou a Isolda do Luciano. Isso, glória a Deus. Nós somos do Rio de Janeiro, como o pastor Daniel falou. Quero agradecer a honra de estar aqui, podendo falar do amor de Deus para casais. Estamos aqui agradecendo a pastora Cristiane e pastor Daniel, pastor Jorge Linhares, que já esteve junto com ele hoje. Que bênção que é estar aqui. É sempre uma honra poder estar nessa igreja que tanto me abençoa. Gênesis 2, 24 diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu costumo começar isso dizendo que ser uma só carne é mais do que ser alguém que se junta a outro. Ser uma só carne ou ser alguém que ter um casamento é mais do que juntar duas pessoas e formarem um lar onde vão ter bens, onde vão comprar móveis, onde vão comprar imóveis, onde vão ter riquezas, onde vão ter prosperidade. Ser uma só carne é realmente, literalmente, ser uma unicidade. É ter uma aliança, é ser em um só. E quando nós pensamos em ser um só, nós temos que acabar analisando que nós abrimos mão de algumas coisas que são pessoais para ser coletivos. Ou seja, nós vivemos o outro e o outro vive em nós. A Bíblia é tão clara nisso que ela fala sobre aliança. Esse casamento se transforma numa aliança. E hoje, o que nós estamos vivendo aqui no mundo é a quebra de alianças. Os fundamentos da Bíblia estão sendo quebrados. E os paradigmas que estão sendo usados para isso são vários. E 2 Timóteo 3, 1, 5 diz assim, não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens se tornarão egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo, alérgicos a Deus e uma série de outras coisas. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade, a gente pode até tapar os olhos, mas isso está próximo de nós. E sem a gente perceber, se não ficarmos apercebidos em Deus, isso contaminará a nossa vida e até o nosso relacionamento. É por isso que Deus vela pela aliança a ser cumprida. E essa aliança que Deus vela, essa aliança que não tem fim, que não pode ser quebrada, é onde Deus olha para nós e diz, eu vou colocar ali um casal que possa ser blindado disso, que em meio dessa circunstância tão difícil que o mundo está vivendo, tem uma aliança plena. E ele olha para essa aliança e vela por essa aliança. E ele faz questão dessa aliança ser inquebrável na nossa vida. É por isso que eu trouxe uma pesquisa aqui, né, amor? Que a gente sempre traz. Essa pesquisa é de 2022. Né? Acho que eles conseguiram, né, o slide. Colocar? Bênção. Que bênção. Pode ir passando. Pode ir passando, então, aí. O terceiro, por favor. Olha só que pesquisa interessante, para você ter uma ideia. O terceiro. Isso. Próximo. Isso. Nenhum casamento entra em crise de uma hora para outra. São os pequenos problemas e desacordos do dia a dia na convivência que acabam numa grande crise. 91% das pessoas que se separaram ou se divorciaram ficaram com sentimentos de fracasso. 78% se arrependeram até 2 anos após a separação. 82% das pessoas que se divorciaram e entraram no segundo casamento também se divorciaram. 81% dos casais não desejava a separação, precisava só de ajuda. 88% dos casais que conseguiram ajuda, que procuraram apoio, aconselhamento, obtiveram êxito e restauraram o casamento. Então, preste atenção no que a gente está dizendo. Nós estamos falando para vocês que a realidade é que tudo isso que eu coloquei antes influencia os nossos relacionamentos. E se a gente não se aperceber, portas são abertas, portas de entrada são abertas e acabam trazendo para nós a estatística que nós estamos vendo aqui. Nós vamos falar hoje uma coisa muito importante, que é as principais causas do divórcio. Muitas vezes a gente não conversa nem sobre isso. A gente não senta numa mesa e fala francamente sobre o divórcio. A gente senta numa mesa e não conversa sobre os perigos dele.
mas eles estão rondando a cada dia a nossa família, a nossa casa, os nossos relacionamentos. E se a gente não se aperceber e blindar-se disso, podemos cair sem perceber, ou acordarmos numa hora que já está muito difícil de conseguir resolver. E algo interessante também, queridos, nós pensarmos, eu creio muito nas palavras que são liberadas no altar. Eu creio muito na palavra profética que é ministrada sobre as nossas vidas. Eu creio muito quando no ambiente profético e como Deus fala conosco. Então, você está aqui hoje, nessa tarde, é uma escolha que você fez. A nossa vida, ela é pautada por escolhas. Todos os dias você faz uma escolha. E hoje você escolheu investir na sua casa. Hoje você escolheu investir no seu casamento. E o que Deus quer fazer hoje, já está fazendo hoje na nossa vida, é nos dar ferramentas. E nós queremos aqui não apenas dar uma palestra, mas profetizar sobre a sua vida e mostrar que Deus hoje quer te entregar ferramentas para que os perigos do divórcio sejam repreendidos na sua casa, repreendidos na sua vida. O que Deus quer fazer conosco é abrir os nossos olhos, porque nas trevas Satanás opera. Onde tem trevas, tem espaço para Satanás agir. Por isso que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aonde tem luz, Satanás não tem espaço para agir. Então hoje, que a luz do Senhor esteja sobre a nossa casa e seja sobre o nosso casamento, nos mostrando áreas que nós precisamos ajustar. Como foi falado aqui na estatística, quantos casamentos perecem, né? E as pessoas não queriam, só precisavam de ajuda. Chegam a se divorciar, mas só precisavam de ajuda. E nós não podemos ser assim, nós não podemos procurar um médico já quando a gente está no último suspiro de vida, indo para a UTI. Muitas vezes não vai ter jeito. Mas se nós começarmos a tratar e permitir que o Espírito Santo nos oriente, vai haver cura, vai haver restauração, em nome de Jesus. Uma das primeiras causas que a gente colocou aqui como causas possíveis do divórcio é a falta de controle. Romanos 8, versículo 8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Coloca um próximo aí slide. Qual é a primeira causa do divórcio que a gente considera? Vícios e compulsões. Pode passar. Vícios e compulsões. Muitas vezes nós estamos dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro da família, e muitas dessas coisas que estão aqui, drogas, alcoolismo, pornografia, jogos de azar, desvio de caráter, inicialmente são inocentes para nós. Paro quando eu quiser, mas quando a gente para perceber, estamos dominados por ele. Quantos casais nós atendemos? Quantas pessoas atendemos? Essa semana mesmo, atendemos um casal, líder de uma igreja, que nos procurou para conversar, e ele estava totalmente envolvido em pornografia, em vícios, até chegar a romper o seu casamento, porque se envolveu com outra pessoa, e tentando restaurar o casamento, teve um problema sério com a esposa, e a gente está tentando ainda ajustar essas questões, mas eu perguntei, quando começou isso? Ele começou ano passado. Quando eu comecei no celular, um vídeo, e comecei a ver o outro, e virou uma compulsão e um vício. Muitas vezes nós não conversamos, escondemos isso, guardamos para nós e não pedimos ajuda, e por causa disso entram várias circunstâncias em nossa vida, e vícios e compulsões são reais. Tem gente que tem vício por álcool, droga e esconde. Tem gente que tem vício por pornografia, e a pornografia tem destruído famílias, tem destruído casais, tem destruído casas, e muitas são velados. Às vezes a pessoa está com esse problema, está vivendo isso e não consegue sair, não procura ajuda, não procura um pastor, não procura um líder, não consegue se abrir, e por não conseguir se abrir, abre portas para Satanás. Queridos, o mundo espiritual, nós falamos isso, ele é real e legal. Legal no sentido de legalidade jurídica. Todas as vezes que nós não entendermos que o mundo espiritual é legal, nós vamos cair e abrir portas para Satanás entrar na nossa casa, no nosso casamento. Satanás tem uma liberalidade quando nós abrimos a porta para o pecado, quando nós abrimos a porta para um vício, para uma compulsão, e ele entra e arrebenta a vida de um casal. Quando nós estamos vivendo uma vida blindada por Deus, nós fechamos essas portas. Muita gente acaba dizendo, como eu falei aqui, eu paro quando quiser, eu não vou fazer isso, eu fiz uma vez só, eu não vou mudar, eu vou mudar daqui a pouco, mas abriu uma porta para Satanás de legalidade. E como o reino espiritual é real, eu costumo dizer que tudo que acontece no real, primeiro foi desencadeado no mundo espiritual. Tudo que você viver na sua vida real,
primeiro foi desencadeado no mundo espiritual. E Satanás sabe disso. Ele espera uma porta, uma brecha, um lugar para entrar. E ele destrói, ele acaba. Ele veio para matar, roubar e destruir. E muita gente que está envolvida em álcool, pornografia, jogos de azar. Hoje em dia, jogos, então, esses tigrinhos da vida aí estão arrebentando com muita gente. Porque são portas abertas que destroem não só a família, mas às vezes a descendência dessa família. Famílias se perdem por causa disso, porque abriram portas de legalidade. E nós precisamos ter esse entendimento, queridos, principalmente quando nós temos filhos. Nós, como pais, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Nós temos autoridade sobre a vida deles. Autoridade para erguer as mãos e abençoar. Autoridade para erguer as mãos e declarar bênção sobre a vida deles. Só que, como o Luciano acabou de dizer, Satanás ele espera uma brecha que nós venhamos a dar para agir não apenas na vida do casal, mas na vida dos filhos. Para agir na vida daqueles que estão sob a nossa autoridade. Como ele acabou de dizer, o mundo espiritual é real, queiramos acreditar ou não, ele é real. E Deus, ele não brinca com princípios. Aliás, o nosso Deus, ele estabeleceu os princípios e ele honra os princípios que ele estabeleceu. Então, quando nós quebramos um princípio, tem até uma frase assim, né? Quando nós quebramos um princípio, lá na frente esse princípio nos quebra. Então, nós precisamos reajustar essas coisas, fechar portas, brechas de legalidade. Ainda que hoje você identifique, né? Se você identificou algo, se posicione hoje, dizendo, a partir de hoje, Satanás não vai mais fazer arruaça na minha casa. A partir de hoje, Satanás não vai brincar mais. Comece a profetizar, comece a estabelecer o reino, traga o reino de Deus para a sua casa, para a sua família. Tem horas, queridos, que nós precisamos nos posicionar realmente, erguer as nossas mãos dentro de casa e dizer, Senhor, aqui tem um trono só, e o trono é do Senhor Jesus. Se tem algum outro trono, e começa a dar nomes, começa a lembrar, fala, Senhor, se tem algum outro trono que foi levantado por erro, por ignorância, que ele seja derrubado hoje e restabeleça o único trono na sua vida. Se tem alguma dessas áreas que você identificou no seu casamento, converse hoje, ore hoje e caminhe no caminho da restauração. Isso é tão sério, queridos, como eu falo de consequências de pecados, de erros, de falhas, consequências que para nós é tão séria como no mundo espiritual, que a Bíblia vai dizer que essas consequências atingem nossa casa, nossa família. A Bíblia nos conta a história, só para servir de exemplo, de Naamã e Geazi. A Bíblia diz que Geazi erra, peca em pegar os bens de Naamã quando não precisava pegar. E a Bíblia diz que Eliseu vai até Naamã, vai até Geazi e diz, Geazi, onde você estava? Não fui em lugar nenhum, não fiz nada. Tenta esconder. Escondeu, não fiz nada. E aí, depois que ele chega na presença de Eliseu, Eliseu libera para ele, dizendo assim, eu estava contigo, meu espírito estava contigo lá. Acaso não estava contigo quando você pegou aquele bem? E a palavra é clara, dizendo assim, por causa disso, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. O que eu quero dizer com isso? Muitos erros que nós cometemos, muitas brechas que nós damos, acaba atingindo aqueles que não estão preparados para isso, são nossos filhos. Quantos casais você conhece que vivem, talvez, uma vida de guerra, de palavrões, de afrontas, de palavras que não são torpes dentro de casa, e isso acaba atingindo os seus filhos, atingindo a sua família, e aí vão crescendo pessoas da mesma forma, e vai só concluindo. Casais que de repente se conhecem, o pai separou, o avô separou, a tia separou, o pai separou, a filha separou, porque não quebrou uma maldição, não quebrou um elo ali, não consertou uma falha, porque errou e não se ajustou. Nós temos um livro que é best-seller do pastor Jorge Linhares, Bênção e Maldição, né? Quantas vezes nós vemos isso acontecer? E muitas vezes começa por brechas, por portas de legalidade que nós damos no mundo espiritual. E o inverso também é real. Isso deve trazer paz no seu coração. Porque você pode olhar, talvez, para trás na sua família e só ver destruição. Mas a partir do momento que você se posiciona na presença de Deus, você vai dizer, a partir da minha geração, a minha descendência vai ser abençoada. A partir da minha vida, os meus filhos terão casamentos abençoados. Nós já profetizamos, queridos, eu falei aqui a idade dos nossos filhos, 15, 9 e 4 anos, mas nós já oramos pelas esposas dos meninos, eu já oro pelo marido da Mariana, porque eu já declaro a minha descendência será bendita do Senhor, em nome de Jesus. E há condição de quebrar isso, porque diante de você está um pastor que não conheceu o pai. Quando eu nasci,
1 ano de idade, meu pai foi embora, abandonou a família com 4 crianças, eu e mais 3 irmãs. E eu tinha tudo para não ser um bom pai, para não cuidar, não querer criança, ou para poder fazer a mesma coisa. Mas Deus quebrou a maldição em mim. E em nome de Jesus, a partir de mim, a bênção será para os meus filhos e alcançarão, porque nós somos benditos de Deus. Por isso que a gente tem que colocar a cruz na nossa casa. Aleluia. Aleluia. O Senhor como Pode sempre. aplaudir o Senhor. Aleluia. É na cruz que tudo isso é quebrado. Então estabeleça a cruz na sua casa. Olhe para o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é suficiente para restaurar o nosso lar e a nossa família. Glória a Deus. Uma segunda coisa que colocamos aqui, que é um perigo, né? Uma principal das causas para o divórcio, é a monotonia e o tédio. 37% dos casais que se separam apontam como causa o desgaste do convívio, uma espécie de fastio, um tédio, um fruto da rotina, um dia atrás do outro, tudo se repete e não há mais diálogo, não há mais comunicação. Quando já casados, a conquista está consolidada, não há tanto esforço para bem impressionar o outro e a vida vai caindo numa rotina. O tédio vem com a comodidade, tudo sempre igual, da falta de dinamismo do relacionamento. Dá trabalho fazer e manter um projeto de vida a dois. Preste atenção. Esse tédio que nós colocamos aqui, essa monotonia, essa vida de fastio, alcança muitos relacionamentos. Geralmente começa bem. Eu pergunto para você, você conhece casal que você foi na festa? Você deu presente? Você partilhou daquele banquete maravilhoso, daquela festa linda, do vestido de casamento, e hoje você olhou, passou 1 ano, 2 anos, e separaram. Quem conhece casais assim? Você foi na festa e separou. Muitas vezes acontece isso. E às vezes não acontece somente por tempo, mas o próprio fastio de pouco tempo, a própria monotonia de pouco tempo, traz essa dificuldade e é um perigo para o divórcio. E nós precisamos aprender a trabalhar na nossa casa a alegria de Deus, a celebração de Deus a cada dia. Nós falamos sempre isso. A Isolda tem sempre uma fala que ela diz o seguinte: nós temos que mandar embora os ladrões de alegria do nosso casamento. Os ladrões de alegria são aqueles que vêm roubar as nossas celebrações, vão roubar aquele tempo que a gente tem com alegria dentro de casa. Porque hoje em dia parece que tudo é ruim, parece que ficar casado é alguma coisa ruim. Esses dias me perguntaram, quando eu fui numa empresa, e falaram assim: quantos anos você tem? 46. Ah, eles têm esposa? Tenho. Sou casado há 21 anos. Eu disse: tudo isso? Parece que é ruim ser casado muito tempo. Parece que hoje a marca não, é pouco tempo só de casado, não dá para ficar mais não, porque eu não aguento mais ficar com tanta gente assim muito tempo. Como é que você não enjoa ficar com uma pessoa há 25 anos? Porque essa é a realidade do mundo. Mas nós sabemos que são ladrões de alegria, que tentam tirar a nossa vida e a nossa celebração. E é algo que nós precisamos trazer a palavra para a nossa casa. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nessa palavra. Queridos, a palavra diz, você conhece o primeiro milagre de Jesus lá em Caná da Galileia, num casamento. E aquele milagre tão tremendo é um ensinamento para a nossa vida, porque o melhor vinho vem quando? No final. Isso é profético para a nossa vida, porque no casamento, aos olhos do mundo, o início só que é bom, depois enjoa, depois fica complicado, mas na presença de Jesus é possível ter o melhor vinho anos e anos depois. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre o seu casamento. O Senhor ainda vai trazer o melhor vinho, o melhor, coisa que você nunca viveu no seu casamento, o melhor de Deus ainda está por vir. Isso é possível na nossa vida. E às vezes se fala muito, né, sobre cair na rotina, e algo que eu sempre digo: a nossa rotina pode ser preciosa. É verdade. Eu sei que tem horas que a gente brinca, né? Vamos sair da rotina. É bom também, né? Eu falo que às vezes com 3 filhos é difícil terminar um assunto. Porque a gente começa a conversar. Mãe. Eu não sei. Às vezes, quando eu não estou ouvindo mãe, eu acho que eu estou ouvindo. Teve um né? que a gente começou segunda e terminou ontem no carro, não foi? Tem situação que toda hora a gente é interrompido. Mesmo quando não estão me chamando, parece que eu acho que eu ouvi. Mãe. Porque é normal isso. Às vezes a gente não consegue terminar. Então é bom fugir da rotina, né? Sair um pouco a 2. Isso é maravilhoso. Mas no dia a dia é possível nós investirmos para que a rotina também seja preciosa. O nosso dia a dia pode ser prazeroso em coisas simples, algo que nós estabelecemos lá em casa, coisa simples, mas que a mesa vai ser um ambiente de paz.
um ambiente de graça, algo que nós decidimos lá em casa. Eu gosto de arrumar a mesa, então, em quase todas as refeições, eu coloco aquela mesa posta. Não coloco a mesa posta só para as visitas, só para quando chega alguém, né, de fora. Não, porque se eu não honrar os de dentro, o que adianta eu honrar os de fora? Comece honrando dentro da sua casa. Comece a colocar. Às vezes não é uma comida diferente. Não, é aquela comida simples do dia a dia. Mas você coloca uma mesa posta. E hoje em dia é tão fácil, queridos. Tão fácil. Você entra aí no Mercado Livre, na Shopee. Tem tudo lá para você comprar os itens, para você montar uma mesa bonita para a sua família. Honre a tua família. Os teus filhos vão falar, uau, minha mãe preparou isso para mim. Seu esposo vai olhar, uau, meu marido, minha esposa preparou isso para mim. O meu marido preparou esse café da manhã para mim. O simples, com a bênção de Deus, pode ser melhor às vezes do que um café da manhã de hotel, porque na nossa casa tem que ter essa cultura. Então vamos honrar mais. Algo que eu sempre conto, né? Uma vez eu ouvi isso na internet de um pastor, e aquilo mexeu comigo. O Espírito Santo permitiu para eu acordar em algumas situações. Eu ouvi um pastor contando, não lembro qual foi o pastor, ele contando que ele foi visitar uma família, né? E ele deixou cair na mesa, né? Na mesa lá arrumada, ele deixou entornar a xícara de café. Não sei se alguém já ouviu esse testemunho na internet. E aí a dona da casa, ai, minha irmã, me perdoa, eu entornei o café. Ela, não, pastor, imagina, isso acontece, né? Isso acontece. Ela foi lá na maior gentileza e limpou o café, a bagunça que o pastor fez. E aí, que eles passaram alguns dias, nós estávamos na mesa, eu tentando, né, colocar essa mentalidade, essa cultura na nossa casa. E aí, no meio do almoço, eu falando, não, vamos ter um ambiente de paz aqui na nossa casa, no almoço, né, não é um ambiente de briga. Aí o meu filho mais velho, que às vezes é um pouco distraído, derramou o suco de laranja, e aí subiu aquela ira, né? Eu falei, meu Deus, não presta atenção. Eu pensei, não presta atenção em nada, e que não sei o que, como que pode derramar o suco aqui todo? Eu lembrei do pastor, eu pensei, meu Deus, se fosse uma visita agora, eu ia falar o quê? Não, imagina, acontece. E eu ia limpar tudo na maior gentileza. Mas como é o de casa, eu já estava pronta para dar uma bronca. Mas aí eu lembrei e falei, não, agora que é a hora de eu exercer o domínio próprio, a mansidão, a temperança. E eu falei, meu filho, presta mais atenção. Mas acontece, meu amor, acontece. Porque às vezes a gente estraga um domingo por causa de uma fala errada. A gente estraga um final de semana por causa de uma resposta que a gente não deveria dar, por causa de uma maneira que a gente poderia evitar e mudar. Então, quando a gente decide que a nossa rotina pode ser prazerosa, são nas pequenas E coisas. esses são os ladrões de alegria que acontecem. A Bíblia diz que os midianitas esperavam a colheita de Israel ficar pronta. E depois, se as colheitas estavam prontas, eles iam roubar a colheita. E roubando a colheita, entristeciam tanto que eles foram morar em cavernas. Às vezes, nós não somos roubados na hora de estarmos semeando. O diabo permite você conquistar, permite você estar sentado à mesa, permite você botar um jantar, permite você fazer tantas coisas na sua casa, na sua família, com seu esposo, com a sua esposa, mas na hora de você celebrar, ele rouba a tua celebração. Acontece um copo derramado, acontece uma palavra mais torta, uma palavra atravessada, e aquela hora ali roubou tua paz. E a partir dali, o casamento entra em guerra, começa a brigar, porque você perde o momento de celebração, porque roubaram a tua alegria. Nós temos que blindar nosso casamento, blindar nossa família, blindar a nossa vida desses ladrões de alegrias. Todo mundo erra, todo mundo falha, mas nós temos grande dificuldade de, nesses momentos, entender, como a Isilda disse, que muitas vezes não vale a pena. Tem coisas que você já fez, tem brigas que você já teve, discussões que você já viveu, que você diz, não valia a pena, não precisava fazer isso. E são ladrões de alegrias que roubam a nossa paz. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Nenhum ladrão de alegria no teu casamento vai prevalecer. Eu quero profetizar que hoje o Senhor te dá sabedoria. Hoje o Senhor te dá discernimento para num momento como esse você identificar, opa, Satanás está tentando entrar aqui. Eu repreendo isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. Um quarto causa muito grave de divórcio é a questão do ciúme, receio de perder o que se tem valor. O cônjuge se sente muitas vezes ameaçado constantemente. E o ciúme tem sido uma coisa terrível na vida de muitos casais. Muitas vezes falam assim, não é zelo,
Zelo é uma coisa, ciúme é outra coisa totalmente diferente. Muitas vezes o zelar é cuidar, é se preocupar, é ligar para saber como é que é. Eu digo que eu e a Isolda, muitas vezes, como eu trabalho muito e viajo bastante, às vezes a gente, quando passa 3, 4 horas sem se falar, a gente acha estranho. Fica Fica preocupada. preocupada, aconteceu alguma coisa, o que houve? Esse dia eu liguei para ela, ela não atendeu, liguei de novo, não atendeu, passou umas 4 horas assim, ela não atendeu, eu liguei para ela, o que houve? Ela, tinha botado não perturbe. Aí eu falei, já fiquei preocupado. Né? Isso não é uma questão de ciúme, mas é uma questão de zelo. Só que muitas vezes nós trocamos a palavra e envolvemos na questão do ciúme e magoamos pessoas, e a gente tem que se blindar da questão do ciúme. Alguns sinais são a imaturidade que muitas vezes a gente usa. Nós somos imaturos com isso, e isso tem destruído muitos casamentos, tem destruído muitos relacionamentos, tem feito com que muitos relacionamentos não avancem. Eu conheço pessoas que perderam empresas, que perderam bons empregos, que perderam boas oportunidades por causa de ciúme, porque não conseguiam se controlar, porque não conseguiam se ajustar, e por causa disso viveram perdas que poderiam ser ganhos na sua vida e não são certos para fazer isso. Então, uma das causas que são graves é o ciúme. A gente vai adiantar por causa do tempo. Em quinto lugar, alguns papéis que não são assumidos. E esse aqui é muito interessante, né? Papel do marido, protetor, papel da esposa, auxiliadora. E muitas vezes nós agimos de uma forma a não cumprir os nossos papéis, a não cumprir o que é devido para nós, ou cumprimos só uma parte e não cumprimos as outras. É comum encontrar nessas andanças de nós palestrarmos para casais, maridos que dizem assim, eu sou provedor, tudo é comigo, o dinheiro está no bolso, está tudo certo. Mas na hora de proteger, de acolher, de dar amor, de ouvir principalmente, que é muito importante, ele não está pronto para isso. E o diabo sabe disso. E ele vai atacar sempre na área em que você menos está preparado para poder viver ela. Então, maridos que muitas vezes não são dessa forma, tendem a ter uma vida com discussão, com problema. Casamentos assim, tendem a ruir aos pouquinhos, como um jogo de cartas, como um castelo de cartas. E as mulheres, né, auxiliadoras e companheiras, precisam estar junto com isso também. E nós como mulheres, né, nós temos essa graça que Deus nos dá, né, de estabilizar o ambiente, de ser a coluna daquele ambiente, de trazer paz naquele ambiente, porque quando a gente está um pouco mais alterada, todo o ambiente vai sendo alterado, tudo ao redor vai sendo desestabilizado, porque Deus nos coloca ali como sendo esse centro ali da casa para trazer paz, para trazer graça, para trazer, para gerar algo tão forte, né? Que Deus deu à mulher esse dom de gerar. E isso também acontece no mundo espiritual. Isso também acontece quando nós nos posicionamos. É tão sério quando, por exemplo, um marido chega com um projeto dentro de casa. Ele chega com um sonho e ele transfere, ele expõe aquilo dali. Nós, no mundo espiritual, como mulheres, nós podemos ali gerar aquilo dali. Quando nós colocamos aquele homem, o marido para cima, não, eu acredito em você. A gente se posiciona, assume o nosso papel também de auxiliar, dizer, eu acredito no homem que você é, eu acredito que esse projeto vai dar certo, eu acredito, você fortalece porque você se posicionou como uma coluna. Agora, quando nós mesmos, como esposa, não acreditamos, quando nós mesmos desmerecemos, dificilmente aquilo vai ser gerado. Então, algo que nós precisamos entender, nós temos o poder de gerar, não apenas no natural, mas no sobrenatural. Então, quando chegar ali na tua casa, quando teu marido... Eu lembro quantas vezes o Luciano sempre foi muito visionário, sempre já muito. Botei ali muita e às vezes eu não alcançava a visão. Né? E às vezes eu chegava, ele falava alguma coisa, eu falava, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será? Mas eu falava assim, amém, amém. Está na mão do Senhor. No que depender de mim, vai ter joelho no chão. No que depender de mim, vai ter alguém para segurar na tua mão. Nem todos os projetos deram certo, mas nós podemos olhar para trás e dizer, nós tentamos juntos, aquele não deu certo, mas hoje nós chegamos aqui e nós fomos gerando no mundo espiritual. Nem todo projeto é para dar certo, mas aquilo muitas vezes vai trabalhar em nós, nós vamos amadurecer, nós vamos crescer. O que nós não podemos é ficar parados no tempo. O que busca o nosso próximo aqui, que é o abuso e a violência física, verbal, emocional, de atitude. Muitas vezes nós vivemos dentro de casa, dentro do casamento, dentro da família, como a Isolda disse aqui, uma falta de apoio. Eu já levei a Isolda para muita, vamos dizer assim, complicações, né? Por essa vida de empreendedor, de fazer as coisas, a Isolda
antes de se formar na faculdade, estava fazendo faculdade ainda de Direito, e eu tinha a ideia de ter uma empresa, e eu então falei assim, Isolda, vamos abrir uma... Eu conheci uma pessoa em São Paulo que tinha uma fábrica de cosmético capilar profissional. Eu conheci ela, gostei do produto, falei, vamos trazer para o Rio de Janeiro, porque não tem no Rio, é exclusivo, mas a gente precisa fazer testes. Então, Isolda, você vai sair da faculdade e você vai fazer teste nos salões de cabeleireiro. Você vai sair da Pensa em faculdade, alguém que não sabia nada de trabalhar e eu com vou comprar o cabelo. produto e você vai sair fazendo cabelo em todo mundo. E ela saía da faculdade lá, de 1h da tarde, ficava até às 6 da tarde fazendo cabelo de graça para todo mundo lá. E eu no trabalho, eu falei, e aí, como é que foi? Não, fiz um, fiz dois, fiz três e tal. Vendeu ainda não e tal. E fiquei assim, até que não deu certo. Não deu certo. E aí fizemos outras coisas, Isolda se formou, a gente foi fazer recuperação fiscal em empresa, e a Isolda ia para a Barra, para um lugar longe, fazia curso e voltava. Deu certo? Não. Abrimos uma loja de doce. Começamos a vender doce. Vamos vender doce, uma lojinha. Aí cresceu, abrimos uma outra maior, e aí quebrou as duas ao mesmo tempo, a gente quebrou. Quando abrimos a maior, quebrou. Então abriu a maior, gigante, quebrou. E aí quebrou de novo. E a gente foi vendo isso, mas nunca, em tempo algum, nós dentro de casa acusávamos um ao outro de estar errado. Nós estávamos sempre dizendo, vai dar certo, vai dar certo. E não deu certo, mas Deus é conosco. A gente trabalhou, a gente fez o melhor, a gente nunca se acusou, nunca havia uma acusação verbal, nunca havia alguma coisa que ferisse o outro. Sabe por quê, queridos? Porque você sabe como ferir o seu cônjuge. Ninguém mais do que você sabe como ferir o seu cônjuge. Você sabe quais são os pontos fortes e fracos. E por isso você ataca. O inimigo, a gente vai com escudo. O inimigo, a gente vai protegido. O inimigo, a gente vai com espada. Mas o amigo e o cônjuge, a gente vai de peito aberto. É por isso que muitas vezes se ferem. E a gente tem muitos casamentos que não sabem se tratar. Ele chama o amigo lá de fora de parceiro, mas não consegue falar parceira para a esposa. Ele não consegue dar uma palavra amiga, ele não consegue elogiar, ele não consegue estender a mão para dizer, olha, você não está bem, eu estou aqui para te ouvir. O homem não consegue fazer isso. Em contrapartida, a mulher também não consegue ajudar, não consegue atender as necessidades dele. A hora que ele chega no trabalho, em casa, lá cheio de problemas, cheio de complicações, cheio de briga. A hora que ele põe o pé em casa, já começa outra briga, outra discussão. E por causa disso, o casamento vai rompendo. Nós precisamos entender que isso dentro do casamento são portas, como eu falei, que trazem muitas vezes o divórcio. Quando vai perceber, já estão de um desrespeito, já não tem mais respeito em casa, não tem mais aquela preocupação de agradar. Eu costumo dizer para a Isolda que quando eu gosto de tomar café, irmão, uma coisa de café, comigo é café. Café, eu brinquei com o pastor hoje que eu tomo café até para dormir. É até verdade. para dormir eu tomo café. Ele toma café antes de dormir. Antes de dormir eu tenho que tomar café. E todos os dias, geralmente eu chego 6 horas em casa, 6h30, quando vou pegar minha filha no colégio, né, que tem oportunidade, todos os dias, como ela sabe que eu gosto de café, tem uma mesa de café para a gente tomar junto. Por quê? Porque nós precisamos elogiar, fazer o que gosta. Ah, mas eu não tenho dinheiro, pastor. Irmãos, tem épocas da nossa vida que a gente ia tomar picolé e andar de ônibus. Só tinha dinheiro do picolé. Só tinha dinheiro do picolé. E andar de ônibus para onde? Não podia descer no ônibus, só andar e voltar. E não dava nem para descer, porque não tinha dinheiro da passagem de volta. A gente ia e voltava no mesmo ônibus, porque não tinha recurso, porque estávamos juntos. Havia comunicação, havia um compartilhar de vida. Nós perdemos muitas vezes isso ao longo do casamento. Não queremos estar juntos. Ai, vamos à festa da amiga. Vem, amor, comigo. Ah, mano, não. Vai lá você, essa amiga. Não é minha amiga. Vai lá. E você perde a oportunidade de estar junto. Né? Eu sei que existem coisas que você não quer fazer, mas é importante você estar lado a lado. Estávamos ouvindo no carro a importância que algumas pessoas não estão dando para a vida 2 e acabam se acostumando a ficarem sozinhas, acostumando a não estarem com o cônjuge, acostumando a não viver junto com o outro, acostumando a não partilhar das bênçãos ou dos momentos ou da alegria. Então, partilhe tudo que Deus tem colocado na tua vida. Partilhe com a tua esposa, partilhe com o teu marido, partilhe com teus filhos. Chegue para o teu filho, quando nós fazemos isso lá em casa. Filho, esse mês nós vamos viajar para tal lugar, porque Deus deu condição. E quando não tem condição, filho, esse mês a gente vai ficar em casa vendo televisão, vai ter um filme bom. Nós vamos partilhar da bênção de Deus, porque Deus nos abençoa nisso. Agora, se nós não partilharmos disso, nós não conseguiremos fazer com que o nosso casamento seja um casamento feliz, um casamento alegre, um casamento abençoado. E a nossa casa, como diz aqui, né, nesse tópico que ainda está ali sendo projetado, a nossa casa não pode ser um ambiente com grito, com ofensa,
com desprezo, agressão física, então, nem se fala, né? A nossa casa não pode ter isso, queridos. Nós temos que blindar a nossa família, porque é algo que nós aprendemos, é que todas as tempestades externas nos unem. Pensa bem, em quantas tempestades você já enfrentou ao longo do seu casamento, de fora para dentro, te une mais. Agora, quando a tempestade é dentro, pode tudo lá fora estar bem, pode ter dinheiro, mas parece que nada você vai ter prazer, nada te dá paz. Por quê? O projeto de Deus sempre foi a família. O projeto de Deus é a nossa casa, o projeto de Deus é a sua casa. Então, faça da sua casa esse ambiente. E, às vezes, como eu falei, são nas pequenas coisas. É claro, por exemplo, o Luciano viaja muito. Às vezes, acontece dele passar a semana viajando. E às vezes, ele teve as dificuldades dele lá, as pressões que ele enfrenta na empresa, né? E eu também, às vezes, passei uma semana difícil com as crianças. E já acontecia, há muito tempo atrás, eu fui me corrigindo nisso, dele mal estar chegando em casa, e ele falando, eu estou cansado, eu tive isso. Aí, tipo, como se eu fosse competir, né? Não, mas que você não sabe a semana que eu tive. Você acha que foi fácil aqui e tal, e essas crianças, e o que aconteceu na escola e tal. Não faz nada? Você acha que eu não estou fazendo nada e tal? E como assim, se eu tivesse que competir, quem trabalhou mais, quem teve mais dificuldade? Não deixa nem chegar. Aí eu entendi, não, deixa ele entrar, deixa ele chegar, deixa ele ter paz dentro de casa. Ele tem que querer voltar para casa, tem que ser a coisa que ele mais quer na vida, porque aqui é um ambiente de paz. Aí depois que ele gostou, chegou, claro que vai ter um momento de conversar, de compartilhar, não numa medida de quem se cansou mais, de quem trabalhou mais, não, mas de compartilhamento, isso, sem disputa, mas de acolhimento mútuo. E é algo, queridos, que a gente vai construindo dia após dia. É por isso que o 7º diz necessidades emocionais não satisfeitas. Todos precisamos nos sentir amados, queridos e desejados e admirados. Quando isso não acontece, a saúde emocional, a autoestima, quando o cônjuge não se sente amado, a tristeza invade, a desconfiança chega, cobranças se acumulam. Nós precisamos entender que o nosso casamento, o nosso relacionamento é um lugar de se sentir amado e desejado. Eu digo sempre isso na igreja. O seu melhor lugar para estar, onde é? Aí a igreja? Não, na sua casa. A sua casa é o melhor lugar para você estar. O seu ambiente é a sua casa. A sua família é a melhor família do mundo. O seu marido é o melhor marido do mundo. A sua esposa é a melhor esposa do mundo. A tua casa é a melhor casa do mundo. Pastor, mas minha casa é simples, está cheia de problemas, de dificuldade. Minha casa não tem recurso. A tua casa é a melhor casa do mundo. Você tem que se sentir desejado na tua casa, amado na sua casa. As necessidades emocionais precisam estar bem guardadas. O pastor Josué Gonçalves fala uma coisa interessante. Ele diz assim, que o marido bem cuidado e a esposa bem cuidada não é alvo de Satanás lá na rua. Se nós, em nossa casa, temos nossas necessidades emocionais atendidas, lá fora nós seremos homens e mulheres leais e não vamos falhar. E Deus vai nos ajudar nisso. Mas quando essas falhas acontecem dentro de casa, quando não somos valorizados, quando nós não somos valorizados, quando nós não conseguimos em casa ter uma vida valorizada pela esposa, pelo esposo, nós geramos carência, dificuldades, uma saúde emocional fraca e somos alvos de Satanás lá fora. Escute uma coisa, querido. Vou dizer uma coisa real aqui que aconteceu. Esses dias, nós aconselhamos um casal e ele havia caído. Preste atenção nisso aqui. Ele havia caído. Ele teve um relacionamento extraconjugal. Veio para falar com a gente aconselhou para falar com a esposa, ele conversou com a esposa, pediu perdão e a gente marcou um gabinete com os dois para conversar. E eles estavam conversando nesse gabinete e a gente tentando ajustar a situação e conversando um com o outro. E a gente perguntou, e aí, como é que vai ser? A gente fez todo o trabalho de reconciliação. E ela falou assim, eu também quero falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, eu quero falar que eu também fiz. Eu fiquei, você também traí ele. Eu também fiz, e fiz com raiva. Eu falei, mas eu fiquei até assustado. Mas quando foi isso? Foi ontem. Foi num sábado, era na segunda, né? Foi no sábado. Eu falei, mas como que é isso? Ela não queria que ele sentisse a dor que eu senti, o mal que ele causou. Eu queria fazer o mal para ele. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque são necessidades emocionais não atendidas. Coisas que estão guardadas dentro do coração e que culminam numa raiva e uma destruição do relacionamento. Então, muitas vezes, saúde emocional é um dos grandes problemas do divórcio.
porque elas às vezes são veladas, são guardadas. São a esposa que não consegue falar com o marido que está sendo maltratada, que não está sendo bem cuidada, que não está sendo bem atendida. É o marido que não pode falar com a esposa, porque se falar, ela vai ficar com raiva, vai ficar chateada. Então, os dois começam a se calar, não conseguem falar, não conseguem se comunicar. E essa saúde emocional vai para o buraco. E todas as vezes que Satanás vê a intenção de você atravessar o rio, ele te dá o barco. Todas as vezes que Satanás vê a tua intenção de atravessar o rio, ele é o primeiro a entregar um barco para a tua vida. Pode perceber, quando você tiver um seu casamento com problema, com dificuldade, vai sempre chegar uma tentação, uma situação complicada. É o barco de Satanás para você tentar atravessar o rio. E falando de necessidades emocionais, nós não temos tempo aqui para Já destrinchar estamos isso, terminando, pastor. mas algo que todo mundo conhece, de conhecimento, né, de todos, são as 5 linguagens do amor. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Então, descubra a linguagem de amor do seu cônjuge, porque às vezes você está esperando ouvir algo, mas ele tem uma linguagem de amor diferente. Eu tenho. Ou você... o Luciano eu já sei, já descobri. O dele é palavra de afirmação. Lava a louça, eu falo, ó, lavei a louça, hein? Lavei a Ele fica, louça, tá vendo? fala Tá vendo comigo, que eu lavei a louça? tudo arrumadinho. Uau, que louça bem lavada. avisado. Ninguém lava a louça igual você. É. Ninguém. Porque você tem que descobrir. Às vezes você está dando presente para alguém que não liga para presente, né? Ou às vezes você quer ouvir de alguém e que a linguagem dela é atos de serviço. Ela está dizendo que te ama com aquilo que ela faz. Então, conversem sobre isso para que você tenha um casamento feliz e você possa falar na linguagem dele e não na sua. Eu falo para ela, enchi o tanque enchi o tanque do carro. Ela, muito bom. Essas são linguagens do amor que você precisa aprender. Rapidamente, para a gente não terminar, um dos fatores também de divórcio é falta de sexo. Né? Um casamento sem sexo vira uma amizade, a gente sabe disso. Relacionamento íntimo, relacionamento a dois, é importante tratar isso. Tem gente que não trata isso, a igreja parou de falar muito disso. Né? Graças a Deus aí pelo pastor Cláudio Duarte e outros pastores que conseguem verbalizar uma importância muito grande do casamento, mas a igreja entregou isso na mão de muitos psicólogos e muitos terapeutas que não são cristãos, e a gente deixou de falar isso na igreja, isso virou um tabu na igreja. A gente não tem um terapeuta cristão, agora tem surgido, graças a Deus, a Ariane Marques aí, que fala bastante, né, e ensina bem, mas é importante você procurar, se nessa área a sua vida não está boa, se nessa área a sua vida está faltando algo, né, faltando alguma coisa, é importante você procurar ajuda, é importante você procurar conselheiros, para você se aconselhar com a pessoa certa, com a pessoa correta, para que você não seja pego em uma falta, em um erro. Isso é tão importante, querido, que Deus, somente através dessa conjunção, é que Deus institui realmente o casamento. Serão os dois uma só carne. Quando isso acontece, é aí que uma só carne acontece. E muitos têm deixado isso, não têm zelado por isso, ou não zelam pela aparência, né? Eu brinco com a Isolda lá, que eu falo que eu ensino isso para os homens da igreja. Não tem jeito. Você é homem, já casou, mas não pensa que você não tem que estar arrumado, não tem que estar bonito, não tem que estar cheiroso, não tem que estar barbeado, não tem que estar com o cabelo arrumado. Tua esposa está lá esperando um homem bonito. Da mesma forma, cuide da sua esposa, invista nela, gaste um dinheiro com ela, né? Dê um pix para ela, ajude a tua esposa a ficar abençoada, a ficar linda para você. Porque as pessoas acham que o sexo é só o final. Não, aquilo lá é a consequência de muitas coisas que nós fazemos antes. Como diz o pastor Cláudio, o depósito que você faz. Né? Então, tem gente que muitas vezes não investe e depois vai sofrer as consequências disso. Eu costumo brincar e dizendo que nós precisamos olhar, a minha avó falava isso, né? Você quer ver se o marido está feliz? Olha para a esposa dele. Quer ver se o marido está feliz? Olha para a mulher dele. Se a mulher dele estiver bem, estiver arrumada, estiver bonita, estiver linda, estiver assim, sorrindo, é porque os dois estão lá em cima. Mas se ela estiver triste, se ela estiver cabisbaixa, se ela for amarga, se ela não conseguir, né, se alegrar, alguma coisa está errada nessa parte. Então, invista nessa área, invista no seu casamento, invista na saúde sexual, seja procurando, às vezes, um médico, seja fazendo uma reposição hormonal, se for necessário, seja fazendo uma viagem, seja dedicando um tempo a dois, seja conversando sobre isso, mas essa é uma área que não pode ser negligenciada. E uma das coisas, assim, para finalizar, tem 2 tópicos para finalizar, o último a gente vai orar, uma das coisas que eu mais falo, eu dou palestra financeira, é a vida financeira. Uma das maiores causas do divórcio são finanças. Finanças destroem um relacionamento. Finanças mal administradas acabam com a família e o casamento.
Finanças mal administradas destroem até o futuro de uma família feliz, porque a vida financeira está diretamente ligada à alegria de um casal. Quando nós não administramos bem nossos bens, quando nós não conseguimos administrar bem nossas conquistas, quando nós não conseguimos administrar bem nossas finanças, é fato que vamos viver uma lacuna, um hiato, um buraco dentro do nosso relacionamento. Eu ensino nas palestras que eu dou que dinheiro de casais cristãos, pelo menos da nossa fé cristã, não é dinheiro de um ou do outro, é dinheiro dos dois. Eu sempre digo que o dinheiro não é meu e nem dela, o dinheiro é nosso. Porque se nós somos uma só carne, não existe meu dinheiro e seu dinheiro. Se nós somos uma só pessoa, o recurso é nosso, o dinheiro é nosso, a conquista é nossa. Ah, mas só eu que trabalho. Mas você casou, deu uma legalidade. Você é uma só carne com aquela pessoa, o dinheiro é de vocês. Então, quando o dinheiro é nosso, a dificuldade também é nossa, a administração também é nossa, as decisões também são nossas. Nós conhecemos vários casais que chegam e dizem assim, ah, mas eu peguei emprestado com meu marido R$100. Como pode isso? Peguei emprestado com a minha esposa R$100. Como que pode isso? O dinheiro dos dois. Conheço gente com empresa que quebrou, porque a esposa vai trabalhar no financeiro, lembra? Foi trabalhar no financeiro, então ela vinha entrar dinheiro, aí ia pro shopping, gastava bolsa. Comprava tudo em sapato e bolsa. Foi uma realidade. Foi, verdade. Sapato, bolsa, eles chegaram a se separar. Se separaram por causa disso, porque ela não conseguia entender que nem tudo que entra na empresa é lucro. E ela gastava demais e não compartilhava. Outro chegou pra gente e disse assim, comprei um carro, pastor. Olha pro meu carro, falei, tua esposa sabe? E esqueci de contar para ela. Vou contar quando chegar, ela vai adorar. Falei, não, conta para ela primeiro, depois você nem que eu vou orar. Porque às vezes não compartilham. E eu lembro até de uma situação dessa que a esposa veio conversar comigo e ela falou assim, eu fiquei com tanta raiva, porque ele chega do nada com o carro, não era o momento, não era o carro que eu estava planejando também, não era nem a cor que eu queria. Esse homem parece com esse carro do nada, porque não foi compartilhado. O que é para ser bênção, vira uma maldição. E às vezes, queridos, nós estamos fazendo isso nas pequenas coisas. Nós não conversamos, não falamos, não planejamos, não declaramos, não temos propósito para o futuro e por isso temos problemas. É claro que a gente não está falando aqui de gastos que às vezes precisam ser divididos em casa. Por exemplo, eu costumo dizer assim, deu dinheiro para ela, fala, paga isso, e ela vai administrar. Mas são coisas que precisam ser compartilhadas. A partir do momento que você casou, você nunca mais toma decisão sozinho. A partir do momento que você casou, você não pode tomar decisão mais sozinho, porque você não tem uma vida só. São dois em um. Então, maridos e esposas que ainda casados acham que têm a sua vida individual, estão enganados. Nós temos uma vida só. Deus nos uniu e será os dois uma só carne. Unidos um só propósitos. E famílias que estão juntas alcançam propósitos maiores. Na minha vida, a Isolda, em todas as minhas decisões empresariais, decisões de sair de uma empresa para outra, decisões de investir, está participando. Ainda que ela não entenda do que eu vou fazer, ela tem o olhar espiritual, a sua vida, a sua conduta espiritual e diz, eu acho que é bom. Tem negócios que eu ia fazer, e eu chegava para ela e contava, amor, quero fazer um negócio assim, ela não senti de coração fazer isso. E eu desfazia o negócio e não fazia. E, para a glória de Deus, sempre deu certo. Em contrapartida, já teve situações de eu não concordar com alguma situação. Mas eu virar para ele e dizer assim, você é o cabeça. Eu sou submissa a você. Então, se você teve essa direção de Deus, ainda que eu não esteja entendendo, vai. E deu certo. Né? Por quê? Nós precisamos, mas nunca foi aquela coisa escondida ou atravessada, sempre em comum acordo. Não dá para falar tudo muito tempo, né? Mas sobre finanças é importante entender que nós ganhamos dinheiro, nós perdemos dinheiro, mas a gente não pode perder a lealdade. O casal precisa ser leal, precisa ser honesto. Tem maridos que não contam nem quanto ganha para a esposa. Tem esposa que não sabe nem qual é a senha da conta do marido. Se um dia ele falecer, se Deus o levar, ela vai passar um dobrado para poder pegar o dinheiro do banco, porque nem a senha ela tem, nem consegue abrir o aplicativo do banco, não sabe nem quanto ele ganha. Por quê? Porque acham que dessa forma estão blindando, protegendo alguma coisa. Não. O compartilhar
é importante. Nós precisamos entender que finanças destroem o relacionamento. A gente pode falar aqui horas, não vai ter tempo para fazer isso, de quantos casais nós conhecemos que se perderam, que foram destruídos, que o casamento acabou. E o começo foi a vida financeira. A vida financeira destrói, mas a vida financeira também eleva. Eu conheço casais que cresceram, casais que foram abençoados, casais que trabalham juntos, casais que se amam e compartilham tudo. E Deus prospera. O planejamento é muito importante. Por fim, para a gente orar, é infidelidade. Um dos maiores causas de divórcio é a infidelidade. Muitas vezes a gente fala de infidelidade e a gente vai logo dizer traição com outro cônjuge, com outra pessoa, com outra mulher, com outro homem. Mas a infidelidade não começa aí. Isso é só um concluir. Ela é só o estopim da bomba. Ela começa lá atrás. Uma infidelidade nos votos do casamento. A gente esquece de renovar os votos. Esquece de falar aquilo que falamos quando casamos, que vai honrar, respeitar, que vai ser leal na saúde da doença, na tristeza, na alegria, na pobreza ou na riqueza. Nós esquecemos de cumprir votos de lealdade no nosso casamento. Esquecemos de elogiar, como a gente foi falado, esquecemos de abençoar, esquecemos de proteger, esquecemos de cumprir esses votos de fidelidade. E aí, no fim das coisas, a gente só acha que infidelidade é traição. Tem muita gente que não traiu o cônjuge com outra mulher ou com outro homem, mas está sendo infiel no seu casamento, porque não tem cumprido elos de ligação, não tem cumprido votos que fez diante do Senhor, voto de amar, de cuidar, de respeitar, de estar honrando, votos de estar protegendo. Isso também é infidelidade. A sociedade odierna, ela faz muito alarde a quem trai, a quem está com outro marido, ou outra mulher, outro homem, mas muitos casais estão sendo infiéis nas poucas coisas, nas raposinhas que entram e vão culminando o seu casamento. Infidelidade na mentira, né? Na verdade, contando mentiras, não são fiéis. Tá onde? Eu estou em tal lugar, mas não está. Infidelidade, vou jogar bola com fulano, mas vai com Beltrano. Mas não é errado, não, você foi infiel, você errou, você mentiu. Não há segurança, né? Na próprio cuidar da casa, para cuidar dos filhos. Essa infidelidade traz para ele no casamento o estopim que vai culminar, talvez, numa traição. Então, eu queria que você ficasse de pé. A gente já passou aqui 10 minutos já do tempo que o pastor me deu. E eu queria orar com você. Nós queremos profetizar sobre a sua vida. Antes de profetizar sobre a sua vida, eu quero te dar 3 razões para que você possa estar diante de Deus de uma forma correta. A primeira razão é que Deus ama o casamento. Ele não é uma instituição falida. O diabo diz que a instituição do casamento é falida. As pessoas estão casando hoje com paraquedas nas costas, dizendo, olha, se não der certo, eu vou terminar. A Bíblia diz que o casamento é uma aliança perpétua para sempre, até que a morte nos separe. Deus tem olhado para nós esta noite dizendo, eu vou honrar aqueles que me honram, e aqueles que honram o seu cônjuge serão honrados por mim. Então, a primeira coisa que você deve ter é, honre o teu casamento, honre a tua esposa, honre o teu marido, e assim você estará honrando a Deus. A segunda coisa que eu preciso dizer para você é que esse ato que você está fazendo aqui não é um ato natural simplesmente, mas é um ato espiritual. Portas estão sendo fechadas na tua vida agora. Portas estão sendo fechadas na tua vida e portas estão sendo abertas para você. E se você não entender isso, querido, o mundo espiritual, mesmo assim, agirá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você precisa aprender nesse pouco tempo que a gente falou aqui, quais são as portas que você tem que fechar, quais são as portas que você tem que abrir, quais são as portas que você tem que trancar, amarrar, selar e nunca abrir, e quais são as portas que você tem que abrir e dizer, Deus, entra por ela, toma o teu trono, toma o teu governo, toma o teu senhorio, faz melhor na minha casa, faz melhor na minha vida, conserta meu casamento, conserta a minha casa, conserta os meus filhos. E em terceiro lugar, nunca pense, em tempo nenhum, que a solução é se separar, é largar, é abandonar. Por mais que a pressão seja grande, por mais que a dificuldade seja extrema, pense, Deus pode restaurar qualquer casamento, em qualquer situação. Deus olha para nós, nesta tarde, nesse início de noite, ou esperando de nós, que possamos reconhecer que Ele é um Deus galardoador daqueles que buscam a Ele. Quando eu aprendi que galardão é presente, eu peço a Deus, Senhor, se eu te buscar, o Senhor vai galardoar. Se eu te buscar, o Senhor vai abençoar. Se eu te buscar, nenhuma área da minha vida ficará sem a tua proteção e sem a tua bênção. Deus se preocupa mais com o seu casamento do que você mesmo.
Deus se preocupa mais com seus filhos do que você mesmo. Deus se preocupa mais com você do que você mesmo. Mas Ele deu a você um livre-arbítrio. Ele deu para você uma liberdade. Ele deu para você um cuidado que você pode cuidar da sua própria vida. Mas suas escolhas no mundo espiritual fazem portas serem abertas e portas serem fechadas. Eu queria que você abraçasse seu cônjuge aí, sua família. Eu pedi para a Isolda fazer essa oração para abençoar você, em nome de Jesus. Talvez você tenha que esta noite, não aqui ou na casa, dizer, alguma coisa eu tenho errado? Eu tenho falhado em algum lugar? Eu tenho errado alguma coisa contigo? Alguma coisa eu fiz que não te agradou? Talvez esteja faltando uma comunicação aí na sua casa. Talvez tenha faltado aí um gesto de carinho. Talvez tenha faltado um beijo, um abraço. Talvez tenha faltado um elogio. Olha, você está tão magrinha hoje. Você está tão magrinho hoje. Você está tão bonito hoje. Seu cabelo está tão lindo. Você está tão cheiroso. Esse café que você fez está tão bom. Olha como você se arrumou bonito. Talvez falte um elogio. Talvez falte você dizer, olha, eu preciso dizer que te amo mais vezes. Eu preciso dizer que você é importante para mim. Queridos, nós temos vivido dias muito abençoados na nossa casa. Mas existem dias muito complicados, dias difíceis, dias de pressão, que a gente recebe notícias que não são tão muito boas. E são nesses dias que a gente verifica como é importante ter um casamento feliz. Porque são nesses dias que ela vai olhar para você, que você vai olhar para ela e vai dizer assim, tudo vai passar, mas nós dois estaremos juntos para sempre. Eu brinco lá em casa e é uma realidade. Quando tudo lá em casa está cheio, quando está cheio de família, eu olho para eles assim, um dia vai ficar só nós dois, velhinhos, bem assim velhinhos, se Jesus não voltar, só nós dois em casa dizendo, valeu a pena ficarmos juntos. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, somos a Ti agradecidos por essa tarde. Somos a Ti agradecidos porque o Senhor nos trouxe a este lugar, porque como Teu Filho acabou de falar, Senhor, o Senhor se importa mais com o nosso casamento do que nós mesmos, Deus. E agora nós queremos, Senhor, apresentar e colocar o nosso casamento diante do Senhor, a nossa família diante do Senhor. Pai, nós colocamos o nosso casamento no Teu altar e declaramos, ó Pai, que na nossa casa não vale encantamento, no nosso casamento o maligno não vai tocar, a última palavra é do Senhor. Senhor, eu apresento cada casal aqui, cada família aqui representada, eu te peço, Senhor, levanta um muro de proteção ao redor de cada casal, vai jogando por terra, Senhor, todo mal, todo demônio que vem tentando trazer intriga, adultério, Senhor, prostituição, fornicação, Senhor, pornografia, qualquer tipo de vício, vai caindo por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Eu, Senhor, profetizo que aonde não há harmonia, vai haver paz a partir de hoje, em nome de Jesus. Aqueles que não estão conseguindo conversar, vão voltar para casa conseguindo se comunicar. Senhor, a comunicação vai ser restabelecida. Senhor, onde talvez começou a haver, Senhor, uma ruptura. Senhor, talvez pensando até em divórcio. Senhor, nós profetizamos que vai haver restauração. Onde abundou o pecado, superabundará a tua graça, Senhor. E eu creio, Pai, que onde há um casal agora orando aqui conosco, verão frutos, Senhor, do trabalho, verão a recompensa de serem fiéis. Senhor, em nome de Jesus, vai desfazendo agora toda a obra das trevas, toda a obra do inferno contra as famílias. E nós declaramos: estas famílias são do Senhor Jesus. Estes casamentos aqui apresentados são do Senhor. Glorifica o teu nome na nossa casa. E, Senhor, que possam olhar para nós e dizer: ali vai uma família bendita do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos abençoar os casais. E a Igreja Batista da Getsemane, Senhor, todas as famílias, nós damos uma ordem a Satanás: tira os patas dos casais, tira as patas das famílias. Tu não pode agir, não pode tocar, está repreendido todo o mal. Senhor, que a vida deles sejam protegidas, blindadas, guardadas por Ti. Que haja, Senhor, agora portas sendo fechadas no mundo espiritual. Nenhuma seta lançada, herdada ou adquirida, Senhor, terá espaço na vida desses casais, na vida da família, na vida da igreja, Senhor. E nós declaramos que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, o manifestar da Tua unção estará sobre eles. Eles aprenderão contigo, viverão contigo, Senhor, e serão casais e famílias abençoadas em Ti, em o nome de Jesus.
Amém e amém.